De volta com o programa A Igreja que se Renova, hoje conversando com o Padre Eugênio. Padre Eugênio, falamos um pouquinho nesse primeiro bloco sobre essa história, queremos parabenizar por essa história tão bonita, esses valores que são trazidos e passados para a nossa comunidade, que muitas vezes está carente desses valores que são fundamentais para a gente levar uma vida cristã e sempre ajudar o próximo. E nesse segundo bloco, semana passada nós falamos sobre o sacramento do batismo. Dando uma sequência lógica a este programa, nós poderíamos estar falando sobre a Eucaristia. Padre Eugênio, o que se pode falar da Eucaristia? Olha, Dião, a Eucaristia é uma continuidade, na verdade, do nosso sacramento do batismo. Ninguém de nós vive sem comer, sem beber, sem se alimentar. E Jesus, ele veio com uma grande missão, como enviado do Pai, para salvar o mundo dos seus pecados. Na quinta-feira santa, antes da sua morte, ele vendo que a morte se aproximava, quis para sempre permanecer dentro da igreja, através do ministério sacerdotal e da Eucaristia. Estes dois sacramentos, Jesus o instituiu na quinta-feira santa. Em primeiro lugar, o que ele nos mostra no lava-pés dos apóstolos, a vivência da caridade, o amor ao próximo. Segundo lugar, ele instituiu o sacerdócio, que recebe o sacramento da ordem, melhor dizer, para os diáconos, padres e bispos. Então são 3 graus do sacramento da ordem. Então a função do padre na comunidade é auxiliar o bispo no seu trabalho no ministério sacerdotal. Dentre elas, a Eucaristia. A Eucaristia é o nosso alimento espiritual da vida do cristão, e aí entra também já o sacramento da penitência ou confissão, que eu não posso falar da Eucaristia sem o sacramento da reconciliação, porque na verdade, quando depois do batismo, onde nós recebemos a graça, que nós falamos no programa anterior, recebemos a graça, a bênção de Deus, o perdão do pecado original e a morada de Deus. Então, depois, quando pecamos, nós nos reconciliamos. São 3 sacramentos que Jesus instituiu no domingo de Páscoa. Primeiramente, ele instituiu na quinta-feira santa os 2 sacramentos da ordem e da Eucaristia, e no domingo de Páscoa à tarde ele entrou, saudou os discípulos que estavam lá e disse: a paz esteja convosco. Uma clara referência daquilo que Deus fez na primeira criação. Quando ele estava presente na criação do mundo, agora é a nova criação em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus se renova tudo. Então, para a gente voltar à graça e à bênção de Deus novamente, é o sacramento da confissão. Depois sim vem a Eucaristia, que é o centro de toda a vida cristã, de todo batizado. Então no mandamento da igreja diz assim: confessar ao menos uma vez por ano e comungar ao menos pela Páscoa da ressurreição. Esse é o mandamento da igreja. Então esse é o mínimo que deveríamos fazer. O que nós notamos, a Eucaristia, que é força, que é perdão, que é luz, que é alimento, é tudo para nós. Muitos de nós não entendemos o valor da Eucaristia, né? É uma certeza que nós somos acolhidos, em primeiro lugar, na hora da celebração eucarística. Nós somos convidados a pedir perdão, e esse perdão acontece quando o padre reza: Deus Pai de todo, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Nesse momento, para nós celebrarmos santamente a Eucaristia, nós somos perdoados dos pecados leves. Lógico que não é o sacramento da reconciliação, mas é uma preparação para nós recebermos a Eucaristia digna e santamente. Depois vem a glória, o hino de louvor,
que nós agradecemos a presença de Deus. Depois vem a liturgia da palavra, que na verdade nos corrige, nos interpela, nos chama a atenção para o que nós precisamos mudar em nossa vida. Depois vem a explicação dessa palavra de Deus através da homilia, né? E depois é uma questão muito séria, quando nós participamos da Eucaristia, o mandamento da igreja também diz participar da missa inteira aos domingos e dias santos. Aí que é a questão, às vezes alguém possa dizer, olha, eu não gosto do sermão do padre, eu vou lá depois no ofertório, etc. Aí não tem sentido, porque nós celebramos um antes para aquilo que vem depois. E o próprio Jesus diz na Bíblia, principalmente no Evangelho de São João, quem comer deste pão viverá eternamente. Nós, na nossa morte, nós temos a certeza de que Jesus nos alimentou, de que Jesus nos perdoou, e Ele não vai levar mais em conta, Ele esqueceu o nosso pecado, o grande ou pequeno, e nos alimentando da Eucaristia, é o caminho que conduz para o céu, para o banquete celeste, a vida eterna. Então a Eucaristia é fonte de vida de todos os sentidos, o alimento espiritual de preferência, o alimento também material, mas principalmente o alimento da nossa alma, a nossa preparação para a vida eterna um dia. Nós temos toda essa celebração, Padre Eugênio, e é importante, antes de tudo, nós estarmos vivendo essa celebração. Não adianta em nada nós estarmos na igreja, mas não estarmos com a cabeça aqui. Este é o momento de cada cristão com Jesus, com a igreja. É muito importante, né? Esse momento, né? E viver a vivência da celebração. A celebração sem a vivência, né? Não tem sentido nenhum. Que é partilha, né? Claro. Jesus se partilha milhares de vezes por dia. E nós também queremos aprender com Ele a partilhar. Às vezes tem pessoa que diz assim, mas eu já rezei tanto, pedi tanto para Jesus e Nossa Senhora e não alcancei a graça que eu pedi. Lógico, está de repente aqui na missa, está lá pensando nos negócios, está pensando nos problemas. Aí é exatamente o momento em que o cristão, que cada um de nós deve oferecer os seus problemas a Jesus, sofredor, que sofreu tanto para nos santificar, e caminhar com Ele. Não é pensar nos problemas, é pensar positivo. A gente não vai se curar quando a gente está doente e quando a gente acredita. Eu penso positivo, eu não tenho problema, eu tenho boa saúde, eu vou vencer. Assim, de modo especial, a Eucaristia, eu pensar de fato no mistério que estou celebrando. E aí o importante é o padre, quando celebra isto, é o próprio Jesus que está celebrando com ele. O padre apenas é um representante. Então, é importante que quando o padre está celebrando, é Jesus que está presente e que atua pela imposição de minhas mãos sacerdotais, a intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Santa Teresinha do Menino Jesus, nosso querido padroeiro São João Maria Vianney e de todos os anjos e santos do céu, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, tudo de bom para os nossos caros telespectadores. Muito obrigado, Padre Eugênio. Obrigado, telespectadores, pela audiência, pela confiança. Nós voltamos na semana que vem com outro assunto interessante aqui no programa Igreja que se Renova. Um grande abraço e até lá.